Deus seja louvado, a paz de Deus a todos, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, eu vou ler aqui uma parte na Bíblia, que é João 3,16, muito conhecida. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas, irmão, o que tem a ver isso? Então, irmãos, aqui fala mais uma vez de amor, porque Deus amou o mundo, porque Deus amou o mundo. Então, irmãos, eu sempre digo que se a pessoa, ela está fazendo algo que é a obra de Deus, então ela vai amar a Deus e ao próximo. Como está lá em 22 de Mateus, o mandamento é esse: amarás o teu Deus e ao teu próximo. Então, o que eu quero falar de amor pelo seguinte: também está escrito que pelos frutos conhecereis a árvore. Se é uma árvore boa ou uma árvore má. Se é uma árvore má, vai dar frutos maus. E se é uma árvore boa, vai dar frutos bons. Então, o que acontece? Esses YouTubes, encabeçado pelo Josafá, pelo menos eu estou tratando dos que criticam a Irmandade, criticam a congregação, porque eles sempre partem do pressuposto que não, nós não estamos falando da Irmandade, nós estamos falando da congregação, da igreja. Mas a igreja é a Irmandade. Se ele estivesse falando do prédio, ele ia falar, Mas ele está falando da congregação. E ele fala da congregação e chama os CCBanos, A Irmandade de CCBanos. E de outras coisas mais, como vários adjetivos que eu já disse aqui e eu vou fazer esse vídeo. Eu vou ver pelo menos, olha, eu vou contar, tá? O máximo de vídeo que eu conseguir ver dele, vou marcar os vídeos para a gente poder ver quais são os adjetivos que ele coloca na Irmandade e quantos, a numeração, sabe? E o que acontece, irmãos? Eu acho, tenho certeza, que não tem obra de Deus nesse pessoal do YouTube aí que critica a Irmandade, porque eles não têm amor nenhum. Para começar, quem pratica a obra de Deus, está escrito que aquele que diz que ama Deus, ama também o seu próximo. Se ele ama a Deus, se ele diz que ama a Deus, mas não ama o seu próximo, ele não ama a Deus, porque nós somos imagem e semelhança de Deus. Quando você não ama o teu semelhante, você não está amando a Deus. E se ele está fazendo a obra de Deus, ele tem que amar a Deus. Se ele ama a Deus, ele tem que amar o próximo. Então, como é que é isso? Se ele diz que nós vamos para o inferno, eu não quero nem repetir, sabe, as barbaridades que o Josafá fala no canal dele, porque é perca de tempo. E eu só estou aqui nessa empreitada porque, para mim, já deu, Josafá já deu. Infelizmente, ele conseguiu enganar muita gente foi enganada por ele. Que Deus tenha misericórdia das pessoas que foram enganadas, tá? Porque uma pessoa, para querer tomar frente de algo e fazer o que ele fez, dizer que está do lado de Deus, Deus veio, está escrito em João 3:23, para que todos tenham, aliás, 3:16, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna.
O cara faz as pessoas ficarem tristes, chateadas, rouba a comunhão das pessoas, fala barbaridade, agride as pessoas com adjetivos, agride, deixa as pessoas nervosas, deixa as pessoas irritadas, atrapalha a fé da pessoa, faz tudo que é tipo de fofoca. Parece que ele tem lá dentro da congregação, né, os infiltrados dele lá que fica levando, né, as coisas para ele. E se ele tem esse pessoal que fica lá esperando o erro de alguém para poder colher e jogar no YouTube, então isso é coisa demoníaca. Então, irmãos, olha, eu digo a vocês, nós estamos passando com uma prova muito grande com esse Josafá por causa do erro das pessoas. E ele está cansado de repetir isso, né? Pessoas que estão no ministério, que não foi Deus que colocou eles lá, tá? Mas a gente vai ter que pagar esse preço. Agora, o maior problema todo do Josafá não é só a Irmandade, porque a Irmandade espiritual sabe discernir, né? Aonde tem problema no ministério, quem é o ministério que está guiado por Deus e quem não está. Isso em toda a igreja tem. Homens amantes de si mesmo. Mas está escrito: ai daquele por quem vem o escândalo. Melhor seria não ter nascido. Então, é o seguinte. Ou amarrar uma pedra, né, e se jogar dentro de um rio. Ô, irmão, eu vou dizer uma coisa, Irmandade. As pessoas que veem os vídeos do Josafá, que é da congregação, que tem um discernimento espiritual, consegue compreender o que está por trás disso, a obra maligna que está por trás disso. Mas eu tenho o receio, meu receio, irmão, é pelos que não são crentes, os que não têm a fé formada em Cristo ainda. Porque essas pessoas assistem isso é um péssimo exemplo para eles. Por que eles vão falar? Olha lá o crente, olha os crentes. Então Josafá, ele arma o circo, põe todo mundo dentro da lona, e aí acaba. Quem deve, paga. Quem não deve, paga. E assim, então, quer dizer, ele faz uma misturada lá, joga todo mundo dentro do caldeirão, faz aquela sopa maluca dele, né? E aí, todo mundo sofre. Até quem não é crente sofre. Por quê? Quem não é cristão. Porque assiste tudo isso e começa a ver com os olhos, né, que simplesmente se andar com Deus, viver com Deus é viver isso, então isso atrapalha. Por isso que está escrito, ai daquele por quem vem o escândalo. Eu digo a vocês que estão apoiando o canal do Josafá. Pense, repense no amor de Deus, que vocês não estão num caminho certo, porque vocês estão seguindo uma pessoa que faz mal, intriga, fofoca, critica, coloca adjetivos agressivos nas pessoas, diz que as pessoas vão para o inferno como se ele fosse o próprio Deus, e vocês estão seguindo esse homem. Eu não sei qual o tipo de visão que vocês têm em relação a Deus. Não vou julgar. Mas uma coisa eu digo a vocês. Quem ama a Deus, ama o seu próximo. Quem diz que ama a Deus e não ama o seu próximo é mentiroso. Então, se o mandamento mais importante é amar a Deus e ao teu próximo como a ti mesmo, Josafá não está fazendo isso. E vocês que seguem ele, vocês estão apoiando ele a continuar fazendo isso que ele está fazendo. Se vocês acham que vocês estão certos, eu lavo as minhas mãos. Mas se eu fosse vocês, eu repensava. A paz de Deus a todos, que Deus abençoe a todos, que o Espírito Santo possa nos guiar em todas as coisas. Dá um joinha, compartilhe e se inscrevam no canal. Todos os que sentirem,
porque eu não vim aqui para guerra. Eu vim aqui para apaziguar. Eu quero paz. Porque Jesus Cristo disse: eu vos deixo a minha paz. Minha paz eu vos dou. Então, que a paz de Deus, a paz de Jesus Cristo esteja em nós. Se o Josafá tem a paz de Jesus Cristo, eu não sei. Mas o que ele está fazendo diz que não. Diz que não. Porque ele não consegue manter a paz e nem passar a paz. Ele só passa confusão, né? E confusão não é de Deus. Então, irmãos, fica aí uma reflexão para todos nós. Qual é o mandamento importante depois de que Deus se revela a nós através da fé e que passamos pelo batismo e recebemos a promessa da coroa da vida eterna? Qual? Amar a Deus e ao próximo como a ti mesmo. Vamos refletir nisso aqui, ok? Novamente, a paz de Deus, Deus abençoe a todos. Tenha um ótimo final de semana, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe. Amém.